Olá, boa tarde, vencedores. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na vida de cada um nessa tarde, que Ele venha abençoar nosso início de semana, né? Segunda-feira abençoada por Deus, que seja dele a honra, glória, louvor e domínio. Hoje nós vamos fazer aqui o resumo da lição EBD, lição da Escola Bíblica Dominical, e hoje vai ser a lição de número 4, que nós vamos estudar no dia 24 de maio, 24 de abril, né? Fazendo uma ressalva, de 2022. A realidade de quê? Do arrebatamento. Talvez seja um dos assuntos poucos, daqui a pouco nós vamos ler aqui na Bíblia Sagrada, talvez um dos poucos assuntos ventilados ou até mesmo tratados, né? Vou deixar minha Bíblia aberta aqui. Ventilados ou até mesmo tratado no meio da igreja de uma forma geral. Mas é importante nós ventilarmos esse assunto. Então, a realidade do arrebatamento. O arrebatamento vai acontecer? Vai. Para quem será o arrebatamento? Um evento destinado para a igreja. Quem é a igreja? Os salvos em Cristo Jesus. Esses são a igreja. E nós vamos ver isso aqui. No texto áureo, eu fiz uma anotação aqui no texto áureo. O texto áureo diz assim, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para atentar os que habitam na terra. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Vamos lá para Apocalipse, vamos lá para a Bíblia Sagrada. Vamos lá para o livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, escrito por João, o apóstolo do amor. Vamos ver para quem que está falando para essa igreja. Para qual igreja ele está falando isso aqui? Apocalipse 3:10. Está falando com a igreja de Filadélfia. Olha lá. Jesus aqui está falando para a igreja de Filadélfia. É para a igreja de Filadélfia que está dizendo isso aqui. Mas é somente para aquela igreja? Não. Porque o arrebatamento ele não é destinado a uma. Ele não é destinado para as igrejas todas. É uma igreja só. É uma igreja só. Tá? As igrejas se tornarão uma só para fazer parte do arrebatamento. Não tem divisão no dia do arrebatamento, não. Jesus não vai arrebatar a igreja do fulano, a igreja do cicrano, a igreja do beltrano, não. O arrebatamento ele é único e universal, uma igreja só. E o arrebatamento ele não vai ter duas fases, não. Ele não é dividido em dois, não. Uma fase só. É isso aí, é uma fase só, tá? Então a realidade do arrebatamento. Eu fiz a anotação seguinte aqui, É uma promessa feita para a igreja. Aqui está falando como a igreja. O que ele achou naquela igreja, eu fiz uma anotação aqui. Promessa de guardar da tentação e devemos guardar a palavra de Deus onde? Dentro de nós. Como deve ser o nosso proceder antes do arrebatamento? Está ali, dentro da lição aí. Deve ser moderado, justo e piedoso. O que significa arrebatamento? Ser tomado à força. Começa a subir um aqui, começa a subir outro ali, ser tomado à força, ser tirado à força. Isso é arrebatamento. Para quem será o arrebatamento? Para os salvos em Cristo. Para os salvos em Cristo. Né? Aqui no capítulo 4, em Corinto, né? Corinto 16, vai falar também. Corinto 16, eu tenho uma anotação aqui, a importância da trombeta na Bíblia. Essa trombeta vai tocar onde? No dia do arrebatamento. A importância da trombeta na Bíblia. A trombeta nas Escrituras é símbolo de alerta, preparação e convocação. Referências em Números capítulo 10, versículo 1 ao 10, Êxodo 19, 16
e em forte clamor de trombeta por ocasião da descida do Senhor do Monte Sinai. Também em Levítico 25, 9. Também em Isaías 27, 13. Em Josué 2, 1. Joel 2, 1. Onde diz: tocai a trombeta em Sião e perturbe-se todos os moradores da terra. Apocalipse capítulo 8, versículo 1 ao 2. Eventos proféticos que a trombeta do arrebatamento irá provocar. Ou seja, o que essa trombeta vai provocar nesse dia? Vamos ver aqui? De acordo com Paulo, o ressoar da última trombeta irá provocar 2 grandes acontecimentos proféticos. Primeiro, a ressurreição dos mortos em corpos incorruptíveis e a transformação dos corpos que estiverem vivos por ocasião do arrebatamento da igreja. Olha aí, 1 Coríntios capítulo 15, verso 51, verso 52. Em 2 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo explica como isso será, dizendo: porque o mesmo Senhor, quem é esse Senhor? Jesus, aquele que subiu. Ele volta rodeado de anjos e arcanjos. Descerá do céu com um alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então a trombeta vai tocar e os mortos em Cristo vão ouvir o toque da trombeta e vão se levantar de seus sepulcros, um após outro. Vão se levantar. Daniel capítulo 12, versículo 2, nos informa o seguinte: que haverá naquele dia 2 tipos de ressurreições. Uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros para o horror e vergonha eterna. E a Bíblia ainda diz mais: bem-aventurados são aqueles que subirem na primeira ressurreição. Então aqui 2 eventos. Então os mortos em Cristo ouvirão o toque da trombeta. Quem vai tocar essa trombeta não é Jesus, são os arcanjos que vão tocar essa trombeta. Tá, e o que vai acontecer com nós, com a gente, se não houver morte? Aqui está a resposta. E nós, depois, primeiro são os mortos em Cristo, que morreram em Cristo, depois os que ficarem vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Paulo ainda continua falando em Filipenses capítulo 3, versículo 21, ele diz que Jesus transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. Ou seja, esse corpo aqui, ele precisa ser transformado, ele será transformado. Durante o arrebatamento, esse corpo ele será transformado. E segundo Paulo explica nas Escrituras Sagradas, ele será transformado num corpo incorruptível. Num corpo incorruptível. Então o corpo ele será transformado num corpo que não tem mais doença, não tem mais dor, não tem mais nada, num corpo imortal, que não morre mais, que não fica doente. Diz a Bíblia. E em Colossenses capítulo 3, verso 4, Paulo afirma que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então seremos semelhantes a Ele, em glória. João, o mesmo João evangelista do Apocalipse, ele escreve na epístola a João, e ele diz assim: amados,
ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Então o corpo vai ser transformado para encontrar com Jesus no dia do arrebatamento. No dia do arrebatamento, esse corpo vai passar por um processo de arrebatamento. Não é de qualquer maneira que nós vamos encontrar o Senhor, não. Não é de qualquer maneira. E em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 42 e 44, Paulo afirma que assim é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscita-se em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em vigor. O toque da trombeta do arrebatamento é o evento escatológico mais aguardado do universo e também será o evento escatológico mais rápido da história. Será num piscar de olhos. É um evento rápido, ou seja, tá eu e minha esposa aqui do meu lado, ela tá aqui conversando comigo, de repente eu dou uma olhada pro lado aqui e começo a falar, não é bem, né amor? Ela não tá do meu lado. Aí eu começo a procurar, ué gente, cadê minha esposa? Gente, fala assim, ela tava aqui do meu lado, eu não vi ela sair, ué. O arrebatamento é assim. Você piscou o olho, ó, piscou o olho, a pessoa já sumiu, desapareceu. Então se ela não piscar de olho, ó, é rápido. Você tem que estar preparado para esse dia. Eu tenho que estar preparado para esse dia. Nós devemos estar preparados para esse dia. Você está preparado para esse dia, para o dia do arrebatamento? Portanto, está aqui, ó, lendo aqui bem claro para você aqui, tá? Bem claro. Dois fatos importantes: os mortos em Cristo ressuscitarão e nós seremos arrebatados. A trombeta vai tocar para quem? Eu já li aqui, para os mortos em Cristo Jesus. Todos ouvirão o toque da trombeta? O que você acha? Responde depois nos comentários aí se todos vão ouvir o toque da trombeta. Tá? Isso aqui é muito importante, o povo tá atento aí. Para ser arrebatado e estar com o Senhor, precisa haver a transformação do corpo. Eu anotei aqui, ó. Para ser arrebatado e estar com o Senhor, precisa haver a transformação do corpo. A cada dia precisamos consolar os irmãos de que esse evento vai acontecer. Por que nós precisamos consolar os irmãos que esse evento vai acontecer? Eu ouço falar em arrebatamento e a vinda de Jesus há 39 anos que eu estou no Evangelho. 39 anos, portanto, faz que eu estou ouvindo que Jesus vai voltar. Mas já tem irmãos que já morreram com 80 anos, 90 anos, que sempre ouviram falar. Mas Jesus vai voltar. E aqui a lição está nos orientando a consolar os irmãos, ou seja, eu devo, meu papel é falar com o irmão, irmão, fica firme, Jesus vai voltar. Irmão, fica firme, irmã, fica firme, que Jesus vai voltar. O arrebatamento vai acontecer, é um fato que vai acontecer. Então, o meu dever, o meu papel é alertar a pessoa que esse fato vai acontecer. Devemos fazer isso. Tá? Devemos. A verdade aplicada. O estudo acerca do arrebatamento deve nos mover ao cultivo de um viver moderado, justo, piedoso, servindo ao Senhor. Tá? Os 3 objetivos da referida lição. Diz assim o primeiro, ó, falar sobre a volta de Jesus Cristo. O tópico é o primeiro objetivo que está no tópico 1 da lição. No tópico 2, que é o segundo objetivo, destacar a esperança dos que morrem em Cristo. Está no tópico 2, todo da lição. No tópico 3 da referida lição, mostrar como será o arrebatamento. Basicamente, eu já resumi falando aqui nesse esboço aqui, antes de eu entrar dentro da lição. Essa lição, o texto de referência está em 1 Coríntios 15, 51, 1 Tessalonicenses 4, versos 16, 17 e 18. O motivo de oração: ore para que a igreja esteja preparada para a volta de Cristo. Ore para quê?
para que a igreja esteja preparada para a volta de quem? Cristo. Igreja, você está preparada para a volta de Cristo? Irmão em Cristo, irmã em Cristo, vocês estão preparados para a volta de Cristo? Cristo está voltando. Ninguém sabe o dia nem a hora que Jesus vai voltar. Muita gente já andou profetizando nos anos 70, 80, 90 e até mesmo nos anos 2000. Muita gente profetizou, muita gente vendeu casa, desfez de carro, se endividou, fez de tudo, tirou dinheiro do banco, porque falou que ia acabar o arrebatamento, que ia acontecer o arrebatamento, que Jesus estava vindo, e muita gente ficou frustrado com falsas profecias. Né? A Bíblia diz que ninguém sabe o dia e nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. E somente o Pai e os seus anjos é que sabem. E Jesus só vai vir quando o Pai der a ordem. Quando o Pai der a ordem, ele vem. Quando o Pai der a ordem, ele vem. E esse evento está breve, está rápido para acontecer. Não vai demorar. Não vai demorar. Aleluia. O preâmbulo aqui do tópico 1 diz assim, ó: a esperança para os que morrem em Cristo. A esperança para quem? Para os que morrem em Cristo. Paulo estava ensinando, né, na igreja de Corinto exatamente a respeito da ressurreição dos mortos. Que segundo os teólogos escreveram, muita gente naquela igreja de Corinto ficou muito triste por ver os seus entes queridos partirem, morrerem, e dizendo assim, puxa vida, nunca mais nós vamos ver ele. E muita gente triste. Paulo traz um ensinamento a respeito da ressurreição dos mortos, e Paulo falou, irmão, vocês não devem ser ignorantes acerca daqueles que morreram. Paulo ensina, ele ensina na igreja, que nós não devemos ser ignorantes acerca dos que dormem. Paulo ensina isso na igreja de Corinto. E ensina também em outras igrejas a respeito disso. Paulo ensina. Por quê? Porque tinha lá, gente, uma turma que ficava triste com esse fato dos irmãos partirem, das pessoas queridas partirem e nunca mais voltar. Ele fala aqui em 1 Coríntios 15 e 51, ó, eis que eu vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Paulo estava consolando aquelas pessoas, aquela igreja, o seguinte, irmão, ó, o seu ente querido morreu em Cristo. Ele vai ressuscitar. E outra, os que morrem em Cristo não morreram, estão dormindo apenas. Eles vão ressuscitar. A esperança é que Jesus deixou isso claro. E Paulo, então, ele consola os irmãos daquela igreja de Corinto, não só daquela, mas das demais igrejas. Irmão, o seu parente, ele está dormindo apenas em Cristo. Ele vai ressuscitar. Ele vai tornar a vida. Quando Jesus voltar, tá, irmão, fique tranquilo, fique calmo. Ele vai voltar. Tanto é que aqui dentro da lição está dizendo que a morte do crente nós não pode falar a Deus. Quando morre um crente, você não pode falar a Deus. A Deus significa você está se despedindo da pessoa e nunca mais você vai ver a pessoa. Não, é até breve. Quando morre um crente, você não pode falar a Deus, se despedindo na beira do caixão, adeus, meu velho, você morreu. Não, não é adeus, é até breve. Por quê? Até breve. Porque o arrebatamento vai vir aí, ele vai ressuscitar, ele vai levantar novamente. Essa é a promessa que a Bíblia diz. Eu conheço um irmão em Barra do Piraí que já dorme no Senhor, que quando meu sogro faleceu, tá? Ele em 2011, quando meu sogro faleceu em 2011, esse irmão foi no velório do meu sogro, era um grande taxista em Barra do Piraí, e era muito amigo do meu falecido sogro. Ele chegou na beira do caixão e falou assim,
Meu amigo e irmão em Cristo, evangelista Tomás de Aquino. Até breve, companheiro. Daqui a pouco nós estaremos juntos lá. E não demorou muitos dias, aquele meu amigo e irmão pastor, ele veio a óbito, faleceu. Então ele se despediu na beira do caixão, não dizendo adeus. Quando você fala adeus, significa que você não vai ver nunca mais a pessoa. Mas a lição está ensinando para nós aqui é dizer até breve, que daqui a pouco nós vamos se ver novamente. No dia do arrebatamento, os mortos em Cristo, Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, eles vão ouvir a voz da trombeta e vão se levantar de seus sepulcros. Oh, aleluia! Essa é a maior esperança. Jesus falou isso aqui para Marta e Maria, para os dois irmãos de Lázaro. Já estava no quarto dia em que Lázaro estava morto, já estava fedendo, cheirando mal. E mandaram avisar Jesus que Lázaro estava morto. Jesus fala para as pessoas no caminho, quando estava indo para a casa de Lázaro, ó, Lázaro, meu amigo, ele não está morto, ele dorme. Só que no caminho Jesus se atrasou um pouquinho quando deram a notícia que Lázaro não estava bem. Quando Jesus chega na aldeia, as irmãs de Lázaro falaram, nós mandamos avisar o senhor, mas o senhor demorou e meu irmão morreu, já está com 4 dias, já está cheirando mal. Jesus tranquiliza as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, e diz assim para elas, teu irmão há de ressuscitar. Só que Marta e Maria falou assim, eu sei que o meu irmão vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Mas só que Jesus estava dizendo para Marta e Maria que o irmão dela ia ressuscitar naquele momento, porque ele estava ali. Ele estava ali. E diz a Bíblia que Jesus chorou. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 39, diz que Jesus chorou. Antes de Jesus falar a palavra de esperança para Marta e Maria, do versículo 25, ele fala, olha, eu sou a ressurreição e a vida. E aqueles que estiverem mortos ressuscitarão. Ele tranquiliza. Depois ele ressuscita Lázaro, levanta Lázaro de 4 dias morto já. Só que tem um detalhe, tem um único detalhe. Lázaro ressuscitou, mas morreu de novo. A filha de Jairo ressuscitou, mas morreu de novo. O filho da viúva de Naim morreu. Ressuscitou, morreu de novo. E muitos outros, Dorcas morreu, ressuscitou, morreu de novo. O único que morreu uma só vez e está vivo, e é as primícias dos que dormem, é Cristo Jesus. Lá no túmulo está lá os restos mortais de Allan Kardec, Buda, Confúcio e muitos outros. Mas o corpo de Jesus não está lá. Quando aquelas mulheres foram ao túmulo levar bálsamo para embalsamar o corpo de Jesus, elas encontram com um anjo lá sentado, a pedra removida, e elas falam no caminho, quem vai nos remover a pedra? Porque a pedra é muito pesada. Chegou lá, a pedra já estava removida, e o anjo estava do lado e disse, a quem buscais? A Jesus entre os mortos? Eis que ele não está aqui, ele já ressuscitou. Portanto, Cristo é a primícia dos que dormem. Foi o primeiro a se levantar. Os demais morreram, ressuscitaram, morreram de novo, estão mortos, aguardando o quê? Aguardando exatamente esse dia. Esses mortos aí estão aguardando o quê? Estão aguardando o dia do toque da trombeta, porque eles vão se levantar dos seus sepulcros. Diz a Bíblia Sagrada, oh glória! Aleluia! É o que diz a minha palavra, é o que diz a sua Bíblia Sagrada aí, tá? Portanto, isso aqui está no tópico, o preâmbulo 1, no 1, tá? No 1. E aqui no próprio preâmbulo do tópico 1, diz que
após o arrebatamento e a ressurreição dos mortos, a igreja vai participar de quê? Das bodas do Cordeiro. Está escrito aqui. É um grande evento que aguarda a igreja também naquele dia lá. É um grande evento, tá? Está no tópico, no preâmbulo aqui, 1 da lição. No tópico 1.1, eu já falei aqui, Cristo, as primícias dos que morreram. Ou seja, foi o único que ficou 3 dias no seio da terra e seu corpo não entrou em estado de decomposição. Foi o único corpo de todos os mortais que ficou 3 dias sepultado, não cheirou mal, não exalou mal, não precisou de bálsamo, o corpo durar mais tempo. Por quê? Porque ele ressuscitou. Oh, glória! Foi o único corpo que não ficou fedendo, não virou caveirinha e não ficou no túmulo. Tanto é que quem vai a Jerusalém todos os anos, ele vê lá o túmulo vazio, visita o túmulo e o túmulo está vazio. Sabe por quê? Porque o meu Jesus e o seu Jesus, ele não está lá. Não tem resto mortal de Jesus. Não existe. Por quê? Ele ressuscitou e voltou novamente para os céus, de onde ele veio. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11, diz bem claro: diante de mais de 500 pessoas, Jesus foi subindo, foi elevado aos céus diante de mais de 500 pessoas. E uma nuvem depois ocultou, eles não viram mais Jesus. Não viram mais Jesus. E apareceu um anjo dizendo assim, ó: varões galileus, por que vocês estão olhando para os céus? Esse mesmo Jesus que está sendo elevado aos céus, ele do mesmo modo ele vai voltar, ou seja, ele vai voltar nas nuvens, diz a Bíblia, que ele não vai pisar na terra, ele vem até nas nuvens. Mas quem vai tirar a igreja da terra durante o arrebatamento? O Espírito Santo, a função é dele. Ele que está adornando a igreja, é ele que está preparando a igreja, ele prepara a noiva para o encontro do noivo que é Cristo. É a função do Espírito Santo, preparar a noiva para o encontro com Cristo nos ares. É ele, essa função é dele. Ele vai levar a noiva até em cima. E Jesus então recebe a noiva, que é a igreja, e vai apresentar ao Pai, vai dizer: Pai, aqui estão as almas que tu me deste. Nenhuma delas se perderam, a não ser os filhos da perdição. Tá? Tópico 1.1, resumindo ele aqui. Tópico 1.2, a ressurreição dos mortos. Eu disse para você aqui em Daniel, capítulo 12, versículo 2, você pode ver lá bem claro. Todos os mortos em Cristo ressuscitarão, mas os demais também ressuscitarão. Deus não é tão injusto de ressuscitar só os crentes que morreram. Não, Deus não é injusto, não. Ele vai ressuscitar todos. Só que com um detalhe, uma riqueza de detalhe que vai diferenciar os mortos. Os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Nós seremos arrebatados e transformados num abrir e fechar de olho. Os outros mortos que morreram sem Cristo vão ressuscitar. Ah, mas o meu parente que foi cremado e a sua cinza jogada no mar, e o meu parente que desapareceu, soterrado, nunca mais achou. Vão todos eles ressuscitar. E um detalhe, não importa se queimar o corpo, virou cinza. Aquele corpo que foi cremado, que virou cinza, ele volta num corpo normal. Sabe por quê? Deus não vai tornar a fazer um outro corpo novamente, não. Porque ele já fez lá no Jardim do Éden. Ele já criou lá no Jardim do Éden um corpo para o homem. Ele não vai criar novamente, não. Então as cinzas que foram queimadas, os corpos que foram queimados, que virou cinza, esses corpos voltam. Aqueles que morreram soterrados, voltam. Aqueles que desapareceu, que nunca mais achou, voltam. Aqueles que foram queimados no incêndio, voltam. Todos voltam. Mas com detalhe, para ir para o julgamento, serem julgados pelas suas obras. Meu irmão, meu amigo, tá achando que o negócio é brincadeira? Mas isso está na Bíblia? Sim, está na Bíblia. Está na Bíblia Sagrada.
Pode ler na Bíblia Sagrada, em Apocalipse, está na Bíblia. Tá? Todos vão ressuscitar. Todos. Só que uns vão ressuscitar e serão julgados pelas suas obras. Aí a pessoa acha assim, morreu, acabou tudo. Está enganado, hein? Está enganado, hein? Morreu, acabou tudo? Acaba não. Leia lá para você ver Hebreus capítulo 9, versículo 27. Está ordenado aos homens morrerem uma vez, vindo depois da morte o juízo. Então, depois da morte vem o juízo. Mas será que vai ter crente que vai ser julgado? Vai, também. Claro que vai. Isso é bem lógico. Para isso precisa o quê? Ressuscitar. Não importa se ele morreu cotó, cortaram o braço dele, cortaram perna, esquartejou. Mas o fulano foi esquartejado em pedacinho. Ele não vai voltar esquartejado, ele ressuscita normalmente. Mas mataram o fulano, cortaram a cabeça dele, nunca mais achou a cabeça. Ele volta no mesmo corpo, sabe por quê? Deus já fez uma forma para o homem. E Deus não vai voltar novamente a amassar o barro, tá? E fazer novamente aquele homem e assoprar novamente na narina dele. Não, Deus já fez. Ele já fez esse processo. Meu irmão. Tá? Então, tópico 1.2, a ressurreição dos mortos. Tópico 1.3, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O pastor Gesiel Gomes, ele deixou uma nota nessa lição seguinte, ó. Quando os crentes de Tessalônica viam morrer seus familiares e amigos, começavam a entristecer-se sobremaneira. Eles imaginavam que nunca mais os veriam, pois a morte parecia ser o fim de todas as coisas. Ficavam muito pesarosos também porque imaginavam que a morte roubaria aos crentes o privilégio de participar da vinda do Senhor. Paulo, então, motivado de plena inspiração do Espírito Santo de Deus, eles esclarecem de modo algum que veriam ignorar o sentido da morte dos cristãos, pois na bem-aventurança da manhã da ressurreição, os mortos em Cristo seriam aquinhoados com o privilégio de ressuscitarem primeiro. Paulo ensina isso aqui que eu falei lá no início, para a igreja lá. Muita gente vendo triste os seus entes queridos embora. Paulo trouxe uma esperança para eles, irmãos. O seu parente está morrendo, mas ele vai voltar, irmão, novamente. Creia. Paulo começou a consolar as pessoas com aquelas palavras. É o que nós temos que fazer. Consolar as pessoas com nossas palavras e dizer para eles, irmão, o seu ente querido vai voltar novamente. Ele está apenas dormindo no seio da terra. Tanto é quando você vai no sepultamento de um crente de um não crente, você vê uma grande diferença quando você vai no sepultamento de um crente e de um não crente. Você olha o semblante de um não crente, ele está com um semblante triste. Você vai no sepultamento de um crente, você olha o semblante dele, parece que está sorrindo, dormindo, porque a Bíblia fala que ele está dormindo. É o que diz a minha Bíblia, é o que diz a sua Bíblia. Só que você precisa ler na sua Bíblia também, isso está escrito. Então, o tópico 1.3, Paulo está ensinando para a igreja, e também é um ensinamento para hoje, que nós devemos fazer o quê? Consolar uns aos outros, o quê? Com esta palavra. Tá? Trazer o mesmo. Agora sim, no tópico 2 da lição, que é o segundo objetivo, a igreja e a esperança do porvir. A maior esperança do mundo, qual é? E qual é a maior esperança da igreja? Mas tem diferente esperança? Tem. A igreja espera ansiosamente a volta de Jesus. E o mundo espera o quê? Um mundo sem Deus. E tem esperança também. Espera acertar na Mega Sena, na loteria, ganhar aquela bolada, dinheirão todo. A esperança deles é essa daí. Enriquecer, se dar bem na vida. Mas a igreja não. A igreja aguarda ansiosamente a esperança de Jesus voltar novamente e eles estarem com Jesus.
Oh, aleluia. Você está esperando? Eu estou esperando o meu Jesus voltar, e ele vai voltar. Ele vai voltar. Então aqui, ó, a igreja e a esperança do porvir. O arrebatamento da igreja terá um alcance o quê? Mundial. Ué, mas mundial? É. Quem estiver lá na China vai ver esse evento no céu, que ele é um evento no céu, vai ver. Quem estiver lá no Japão vai ver esse evento no céu. Quem estiver lá na Tailândia vai ver esse evento no céu. Quem estiver nas Ilhas Canárias vai ver esse evento no céu. Quem estiver na França, Inglaterra, vai ver esse evento no céu. Quem estiver no Paquistão, no Cazaquistão, vai ver esse evento no céu. Ele vai ser um evento mundial, onde vai parar o mundo todo. Né? Parece, a gente olhando assim ao nosso olho nu aqui, o planeta Terra ele é muito enorme, gigantesco. Que para você viajar, por exemplo, daqui para o Japão, você demora dias para chegar lá. Você viajar para o Paquistão é a mesma coisa, e assim vai. Mas diz a Bíblia, em Isaías 40, versículo 22, lê para você ver lá. Deus tem a terra assim, ó. A terra ela é redonda. Então, é assim, ó. Então Deus enxerga todo mundo assim, ó. A Bíblia diz que todo olho o verá. Não tem esse, não tem aquele. Vai ser um evento mundial que vai parar tudo. Vai parar tudo. Quem estiver pilotando o avião vai ver. Vai parar, vai ter que parar. Esse dia não circula nada. É um evento mundial que não circula nada. Quem estiver nas locomotivas de trem vai parar tudo. Quem estiver nas grandes indústrias vai parar tudo. Por quê? Esse evento vai mexer com todo mundo. Vai mexer com todo mundo. É igual o eclipse. As pessoas param para ver o eclipse. Quando tem um evento no céu, para muita gente para ver. Então, vai ser um evento no céu que vai atrair muita gente nesse dia. Então, ele é o quê? Mundial. Ele não é o arrebatamento, ele não é territorial. Não. O arrebatamento não vai ser por nação, nacional. Não. Vai ser mundial. Todo mundo vai ver. E todo mundo vai parar. Porque vai ser um evento que vai parar todo mundo. É um evento que vai mexer com todo mundo. Aí eles vão ver um grande movimento no céu. Aleluia. Vão ver aquele monte de anjos, arcanjos com trombeta tocando. E vai ver aquele monte de gente morta se levantando da sepultura, como se nada tivesse acontecendo. A sepultura sendo aberta e aquele monte de morto saindo. Eita glória, hein? É isso que vai acontecer. Tá? Tópico 2.1, praticamente já falamos dele aqui, ó. Nem todos dormiremos. Por quê? Nem todo mundo vai morrer, não vai dar tempo. O arrebatamento é tão rápido que muita gente não vai dar tempo de eles morrerem. Não vai dar tempo de dormir, né? O crente não morre, ele dorme. Não vai dar tempo. O arrebatamento não é uma teoria. Há muita gente achando que isso aqui não vai acontecer. Que isso está apenas escrito na Bíblia, que é apenas um papel e que foi o homem que escreveu. Vai acontecer. O dilúvio não aconteceu? Quantos anos Noé ficou pregando? 120 anos pregando. E o dilúvio aconteceu. Portanto, aquilo que Deus fala não é teoria. Tá? Vai acontecer de fato. Então observe, ó, o dilúvio aconteceu. Noé pregou. A destruição de Sodoma e Gomorra aconteceu. Tá? E Deus está avisando pela sua palavra que o arrebatamento vai acontecer. Deus está avisando. Então não é teoria, tá? É verdade, isso vai acontecer mesmo. Ó, mas o fato real que está prestes a acontecer,
A palavra de Deus nos revela: eis aqui que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Já falei sobre isso aqui também. No passado, geração de cristãos leram, pregaram e ensinaram sobre esse texto bíblico. Contudo, morreram sem terem testemunhado o cumprimento dessa promessa. Mas a Bíblia nos fala que virá o arrebatamento, então podemos afirmar que haverá uma geração de cristãos que não passará pela morte. É possível que essa geração seja nossa, considerando o estado no qual se encontra a humanidade e muitas profecias que estão se cumprindo. O acontecimento disso deve nos levar a um despertamento genuíno para as coisas espirituais e em uma comunhão profunda com Deus. Para você ser alcançado pelo arrebatamento, meu irmão, e não se perder no dia, você tem que estar em comunhão com Deus. Você tem que estar em comunhão com Deus nesse dia. O arrebatamento ele é real, gente. Se vocês forem analisar lá a parábola das 10 virgens em Mateus capítulo 25, vocês vão ver que aquela realidade de Mateus 25 é o retrato do que vai acontecer no mundo. É um aviso. É um aviso. Lá no capítulo 25 de Mateus, tá? Os arautos vinham na frente avisando. O que eles iam avisando? Eles iam gritando, dizendo, ó, aí vem o noivo, aí vem o noivo, aí vem o noivo, sai ao encontro, aí vem o noivo. Os arautos estavam avisando na frente, dizendo que o noivo estava vindo. Hoje nós somos os arautos de Deus que estamos avisando que Jesus está vindo. Só que há muita gente despercebidos, desatentos, que não estão preparados para o arrebatamento. Oh, aleluias. Há muita gente que não está preparado para o arrebatamento. Oh, meu irmão, se Jesus voltar agora, o que vai ser da sua vida? Ele pode vir hoje, essa noite, e não avisou a hora. Ele não vem à meia-noite. A meia-noite é um horário comum. Ele pode vir 11 horas da noite, ele pode vir 10 horas da noite, ele pode vir 2 horas da manhã, pode vir 4 horas da manhã, ele pode vir agora. Ele pode vir às 16 horas da tarde. Não quer dizer que vai ser precisamente meia-noite, não. Há muita gente enganada, a meia-noite, não é meia-noite. Aquilo é sentido figurativo. Não é literal. Há muita gente enganada por aí, achando que ele vai vir exatamente meia-noite. Não é, é a meia-noite. Tópico 2.2 da lição. Vamos ver o que diz aqui. 2.2. Não precederemos aos que dormem. No momento do arrebatamento, já vimos que os mortos e salvos ressuscitarão primeiro. Após a ressurreição dos salvos, nós que estamos vivos seremos igualmente transformados e subiremos. Ninguém vai subir sem ser transformado. Então a lição está dizendo bem claro. Ninguém vai subir se não for primeiro transformado. E esse ato vai acontecer quando? No momento do arrebatamento. Tá? O corpo ele é transformado num corpo incorruptível. Porque esse corpo nosso aqui é mortal. Aí eu vou lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo o quê? 23. Seja plenamente conservados, irrepreensíveis, corpo, alma e espírito. Mas isso está na Bíblia, tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Diz que o nosso corpo tem que ser conservado. Não pode ter nenhuma mutilação no nosso corpo. Ele tem que ser conservado irrepreensível até a volta de Jesus. Você vai dar conta disso aí. Pode ter certeza que sim. Tá? É o tópico 2.2. Esse é um momento onde a sociedade em geral sentirá o impacto do arrebatamento. Pessoas de todas as idades simplesmente desaparecerão em todo o mundo. Imagine o que será no domingo seguinte
ao arrebatamento nos templos para aqueles que ficaram. Que dias serão estes? Já pensou? Está uma igreja lotada, uma igreja cheia com mais de 1.000 pessoas. Aí desaparece na frente de todo mundo, começa a sumir pessoas na frente de todo mundo, numa igreja lotada com 1.000 pessoas. Metade da igreja, um exemplo, tá? Isso é um exemplo. Metade da igreja desaparece, do nada. E começa aquele desespero. Ó, gente, procura aí, a irmã fulano de tal estava cantando aqui agora, o hino da harpa. O irmão estava cantando o coral agora, sumiu na minha frente. Para onde que esse irmão foi, gente? Mas ele não levou Bíblia, ele não levou nada. A Bíblia dele ficou aqui, ó. Tá a Bíblia dele aqui, tá a bolsa da irmã aqui, ó. Tá o celular da irmã aqui. Procura aí, gente. A irmã deixou a Bíblia aqui, deixou o celular aqui e começa aquele corre-corre. Ô, irmã Maria, você tá no banheiro? Ô, irmão Pedro, você tá no toalete? Aí, irmão Pedro, me ouve aí. Começa a procurar nos carros. Eu creio, né? Tô dizendo assim. Deve ir nos estacionamentos. Vamos ver se de repente eles foram pro carro. Não, o carro dele tá trancado. Não, a chave do carro tá aqui, ó. Tá na bolsa aqui. Não, não tá aí não. E começam a ficar aquele desespero, um procurando o outro quando começa a desaparecer. Já pensou de uma igreja lotada, some a metade das pessoas e a metade fica. Aí o que vai ser no domingo seguinte? Desapareceu um bocado de gente. Vamos ver na casa do fulano, de repente, ela tinha uma tia que morava na curva do Sereno, de repente tá ali, vai procurar. Oh, sumiu a família inteira, não tá aí não? Não, não tem ninguém aqui não. Eles vão lembrar o arrebatamento. E por que ficaram? São pessoas que não estão nem aí para o arrebatamento. Não estão se preparando, estão praticamente desleixados, relaxando com a vida espiritual, relaxando com a santidade. Não estão nem aí. A Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que quando o Senhor voltar os achar fazendo assim. Oh, aleluia. Jesus falou, numa cama estarão 2 dormindo. Um vai e o outro fica. Oh, glória. Oh, aleluias. Estarão 2 no campo. Um vai e o outro fica. Oh, aleluia. Já pensou o casal tá dormindo na cama? Um vai e o outro fica. Oh, meu Deus, que tristeza nesse dia, Jesus. E tu, queres ir ou queres ficar aqui? A escolha é sua. A decisão também é sua. Eu não posso decidir por você, nem escolher por você. É muito forte isso aqui, o tópico 2.2, tá? O 2.3. Todos seremos transformados. Tá, mas esse todo aqui envolve as pessoas não crentes? Eu creio piamente que sim. Eu creio que piamente sim. Só que aquela diferença. Não, a transformação aqui eu creio que é só para os salvos em Cristo. Mas a ressurreição é para todos. Só que os que morrem em Cristo ressuscitam primeiro. Nós seremos transformados. E os demais? Os demais precisam levantar. Então eu creio que a transformação vai atingir eles também, só que não para eles subirem no arrebatamento. Mas para que eles serão transformados? Ó, é lógico. Os esqueletos deles vão ter vida novamente. Só que não vão receber a mesma transformação no corpo que a gente, mas eles vão ressuscitar também. Para quê? Para vergonha e desprezo eterno. Daniel capítulo 12, versículo 2. Eu creio piamente que será assim. Se eu não estou enganado, eu creio que será basicamente isso aí. Uma pergunta muito importante surgiu na igreja de Corinto. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E em que corpo virão? 1 Coríntios 15, 35. A Bíblia faz questão de explicar o que acontecerá conosco no momento do arrebatamento. Os que morrerem em Cristo e nós que estamos vivos, teremos nossos corpos transformados. 1 Coríntios 15, 51. A Bíblia utiliza 2 palavras para explicar como se dará essa transformação. Receberemos um corpo incorruptível e mortal. Nós quem? Os salvos em Cristo. 1 Coríntios 15, 53 e 54. Significa que receberemos corpos
não mais sujeitos à velhice, às doenças, à dor, à morte e à decomposição. Exatamente isso. Um corpo onde não vai aparecer mais o cabelo branco, por enquanto, nem aparece muito, né? Um corpo onde não vai envelhecer, um corpo onde o irmão e a irmã não vão sentir mais aquelas doenças. Oh, meu Deus! Para que possamos viver para sempre com Cristo. Paulo diz que o Senhor Jesus transformará o nosso corpo para ser conforme o seu glorioso. Oh, aleluia! Então, nosso corpo será igual ao de Jesus, glorioso, imortal, que não envelhece, que não entra em estado de decomposição. Aí, se você analisar, eu não vou cantar aqui para não dar direitos autorais na live, que isso vai para a live, né? Analise o hino 422, você vê. No céu não entra pecado, fadiga nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos estão cheios de amor. Observe bem claro que para entrar no céu tem que ser transformado. E para onde que a igreja vai quando ela for arrebatada e transformada? Para os céus. Para estar para sempre com o Senhor. Então o corpo precisa ser transformado para entrar lá. É por isso que a Bíblia fala bem claro, seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas e as demais pessoas, se você for analisar o restante do livro de Apocalipse, vai dizer para aquelas pessoas que não forem achados seus nomes escritos no livro da vida, para onde que eles vão, o destino para onde que eles vão. Tem um destino traçado para onde eles vão. É por isso que vão ressuscitar também, porque já tem um destino traçado para eles. Passaram pelo tribunal de Cristo e já tem um destino traçado. Por quê? Tiveram oportunidade, mas não quiseram. Lembra da parábola do rico e Lázaro? Analise aquela parábola, você vê que lá tem um sentido bem forte do que eu estou falando aqui na lição. O rico e o Lázaro. Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão, paraíso. E o rico morreu, foi para o lugar de tormenta. E lá no lugar de tormenta ele viu o paraíso, mas havia um abismo, uma separação entre eles. E o rico, lá no meio da tormenta, começou a falar assim: pai Abraão, por favor, pede que ao menos alguém molhe, refresque pelo menos a ponta da minha língua, eu estou muito calor aqui. Ele falou: ó, negativo. Quem está aqui não passa para lá e quem está lá não passa para cá. Então, senhor, por favor, senhor, mande que pelo menos alguém vá lá na terra e avise meus irmãos para eles não virem para cá, não. Não, também não vou mandar ninguém avisar, não. Por quê? Lá na terra você tinha Moisés, os profetas e Elias, e vocês recusaram. Ou seja, aqui na terra, a igreja está pegando sobre o arrebatamento, e muita gente, ó, está dando a menor importância, achando que isso é fanatismo, é loucura desses crentes, que esses crentes estão malucos, que tem que processar tudo eles. Isso vai acontecer. O arrebatamento é uma realidade que vai acontecer, vai parar todo mundo. Se nesse dia o presidente da República, eu não sei quem vai ser no dia do arrebatamento, tá? Vai parar também. E vai ser obrigado a ver o grande evento que vai ter no céu, vai parar também, não sei quem vai ser nesse dia. Todos vão parar e vão ver. Vai ser visível e universal, tá? Para todos. Para todos. Tá? Claudio Honor Corrêa de Andrade diz assim: o vocábulo grego é incrivelmente claro. Anlaço. Implica em mudança e profunda alteração. Trata-se de uma inexplicável metamorfose que acontecerá no corpo, na alma dos crentes, tornando-os verdadeiros isângelos. Isângelos, né? Não serão transformados em anjos. Olha bem a colocação aqui do teólogo: isângelos. Eu creio que igual aos anjos, não serão anjos, mas eu creio que a palavra isângelo
deve definir bem aqui, is ângelos, igual aos anjos. Não serão anjos. É diferente. Semelhante aos anjos, ó, aí aqui, bem? Semelhantes. Uma coisa semelhante não quer dizer que é eles, que serão anjos. Semelhantes. O fulano é semelhante ao outro lá, até a performance dele é igual. É isso aí. A transformação dos santos é vista pelo Paulo como um dos mais distinguidos mistérios do Novo Testamento. Isso aqui é um mistério. É por isso que Paulo fala, ó, eis que eu vos digo um mistério. Tem muita gente tentando buscar teorias infundadas, como será? Gente, não busque nada que a Bíblia não falou mais profundamente. A Bíblia só fala que vai haver o arrebatamento e a transformação do corpo. Agora, como vai ser detalhadamente em riqueza, nós não sabemos. É mistério. É mistério. Como Deus vai fazer, a fórmula está guardada com ele, ó, é segredo. Ele não revelou para ninguém isso. Se você for lá para Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, você vai ver lá. As coisas reveladas são para nós. Mas as coisas que não são reveladas, que Deus não nos deu o direito de nós entendermos, está guardado a 7 chaves com eles. E só no dia do arrebatamento que nós vamos saber qual é a forma que Deus vai usar para transformar um corpo que não fica velho, podre, mais. Essa forma está na mão dele, não falou para ninguém, e não revelou para ninguém. Nenhum teólogo sabe, então, portanto, nenhum teólogo entra em profundidade sobre isso, tá? Não entra, porque não sabe como vai ser. Só explica como vai ser parte a parte o arrebatamento e a transformação, mas a matéria, como que Deus vai usar, o que Deus vai usar, ninguém sabe. Eu sei, eu não sei, você sabe, o pastor sabe, o teu homem mais inteligente do mundo sabe. Mas Deus sabe lá em cima. Tá? Esse é o tópico 2.3. O tópico 3, que é o último, o mistério do arrebatamento. Entender como será o arrebatamento da igreja e manter a nossa esperança, viva a nossa esperança. Principalmente nos momentos mais difíceis, ao mesmo tempo em que serve de alerta para que estejamos o quê? Vigilantes e esperando a qualquer momento. Mas quando se dará esse evento, gente? A qualquer momento, é um mistério. Mistério é aquilo que ninguém sabe quando. Fica todo mundo assim apreensivo. Será que vai ser agora o mês de maio? Será que vai ser junho? Eu acho que o arrebatamento vai acontecer até dezembro. Há muita gente fazendo cálculos matemáticos, tendo visagens, não visão não, tendo visagens que foi revelado que o arrebatamento vai acontecer em dezembro. Muita gente fizeram vários presságios por aí nas eras de 80, 90, 2000, avisando quando seria. As pessoas só acertam uma coisa, quando acontece uma catástrofe no mundo, um deslizamento ou a morte de um grande ator. Mas o arrebatamento ninguém consegue ver numa bola de cristal. Aleluia. Ninguém consegue enxergar numa bola de cristal o pensamento de Deus e Deus falando com Jesus lá em cima no céu. Ô Jesus, o arrebatamento vai acontecer em maio de 2022. Ninguém consegue ver. Aleluia. Porque é um mistério. Um mistério guardado nos céus. Que não foi revelado para ninguém. Ninguém, tá? O tópico 3 da lição. 3.1. Será extraordinariamente o quê? Rápido. Não vai demorar nada. É assim, ó. Piscou o olho, desapareceu. Rápido. Já falei sobre ele. Encontraremos com Cristo onde? Olha aqui. Nos ares. Jesus não posa na terra. É nos ares. Há muita gente enganada achando que Jesus vai pisar aqui no solo da terra. Não, é nos ares. Aqueles são nos ares. Há dois aspectos importantes sobre o arrebatamento da igreja, que não pode ser esquecido. O primeiro é que somente os que estão em Cristo participarão, como vimos no tópico. Portanto, o mundo somente perceberá quando notar
desaparecimento de muitos. O mundo vai perceber que muita gente desapareceu. Já pensou? 2 maquinistas conduzindo aí o trem da ferrovia. 2. Desaparece um e fica um. Né? 2 marinheiros num barco. Desaparece um, fica um. Ou seja, começa a desaparecer rapidamente as pessoas vão notar, mas as pessoas vão notar sim, porque vão sentir que desapareceu alguém. É rápido. É o tópico 3.2 da lição. E o último, estaremos quando? Para sempre com o Senhor. Eu estou aguardando ansiosamente esse dia. E você? Devemos aguardar. Amém? Que o Senhor Jesus me abençoe, te guarde. Tá? Eu espero ter passado, não muita coisa, aqui não dá pra gente passar muita coisa, que é rápido, tá? O básico nós passamos nessa lição aí. Deus abençoe a todos os vencedores. Amém? Fiquem todos com Deus. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Até mais.